eu tenho certeza que Deus tem algo para nós essa noite, amém? Você está comigo? Gostaria de convidar você então a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça agora onde você está, você prestasse atenção no que vai ser ministrado aqui nessa noite. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Jesus, eu oro a Ti, eu te peço revelação, eu te peço entendimento da Tua palavra. Jesus, nos traga espírito de revelação, de entendimento. Queremos sair daqui, Deus, com a Tua palavra penetrada em nossos corações. Tire todas as escamas dos nossos olhos, todas as escamas dos nossos ouvidos, pois nós queremos Te ver e nós queremos Te ouvir nessa noite. Fale conosco, em nome de Jesus, amém. O título da mensagem de hoje é Aproximando de Jesus. Eu gostaria de ler um texto com vocês em Mateus capítulo 8, gostaria que vocês abrissem aí, Mateus capítulo 8, nós vamos ler do versículo 1 ao 4. Mateus capítulo 8, versículo 1 ao 4, coloca na NAA, por favor, Manu. Obrigado. Diz assim: quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Nós estamos aqui diante de um milagre muito interessante. Esse milagre ele se torna interessante porque ele teoricamente ele não poderia ter acontecido. Esse milagre ele se torna curioso porque teoricamente Jesus não poderia ter se aproximado desse leproso. Quando alguém estava com lepra, ele devia se afastar. Inclusive até existia uma região específica para os leprosos. A lepra é uma doença contagiante, então eles eram afastados justamente para que não contaminassem outras pessoas. E esse homem, esse rapaz, ele precisava de estar longe da sociedade, ele precisava de ficar longe por não correr o risco ou para não contaminar as pessoas que estivessem ao seu redor. Mas certamente ele teve um ato de fé para fazer o que ele fez. Ele teve um ato de fé para se achegar até Jesus, porque ele não poderia fazer isso. Ele não poderia estar próximo de Jesus, e muito menos Jesus próximo dele, como Jesus se aproximou. E nós vamos ver o primeiro ensinamento que nós vamos ver através da vida deste homem, é que nós devemos nos aproximar de Jesus. E eu gostaria de convidar você a refletir o quão próximo ou o quão distante você está de Cristo. Quando nós vamos enxergar isso, era um absurdo alguém se aproximar de um leproso. Da mesma forma, era um absurdo um leproso se aproximar de alguém. Essas pessoas eram afastadas, elas eram excluídas da sociedade, ninguém podia chegar perto, ninguém podia estar próximo. Ela não podia abraçar ninguém, ninguém podia abraçar ela. Ela ficava longe de seus familiares, ela ficava longe dos seus amigos, ela ficava longe de todo mundo. Imagina agora você longe dos seus amigos e da sua família. Mas existe um porém, lá atrás não existia a tecnologia quanto nós temos hoje. Então, da onde você estiver, se você tiver um amigo, um parente do outro lado do mundo, você ligar aí agora, o telefone vai chamar lá e você vai poder ver essa pessoa. E a tecnologia tem se evoluído para que daqui a alguns tempos a gente de fato enxergue um holograma da pessoa, igual a gente vê naqueles filmes mais avançados, de alguns anos para frente. A tecnologia tem se avançado para isso. E naquele tempo não existia essa possibilidade. Não existia possibilidade nem mesmo de uma comunicação, a não ser por cartas, e olhe lá ainda. Não existia a possibilidade de um contato físico ou um contato visual, já era muito difícil, porque nem próximo as pessoas poderiam ficar. E em muitos momentos da nossa vida, nós agimos como um leproso mesmo não tendo lepra. Nós agimos como um leproso mesmo não estando com essa doença.
nós nos afastamos naturalmente de todos, sem mesmo ter uma doença, sem nem mesmo ter uma indicação ou uma contraindicação a estar próximo de pessoas. Em muitos momentos, pela nossa sujeira, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, nós nos afastamos de Jesus, ou talvez nós nunca nos achegamos próximo a Ele, porque nós achamos que nós não somos merecedores de estar em Cristo, ou de estar em relacionamento, em comunhão com a igreja. Em muitos momentos da nossa vida nós achamos que nós não podemos nos achegar, nós nos sentimos impuros, nós nos sentimos sujos, nós nos sentimos com uma doença contaminosa, que ninguém pode se achegar perto. Em muitos momentos da nossa vida nós agimos de tal maneira, mesmo não tendo lepra. Esse homem era um homem improvável, alguém que não tinha esperança nenhuma, expectativa nenhuma, a não ser aguardar pela sua morte, ou de uma forma milagrosa ser curado. Essa pessoa, ela aguardava ansiosamente para que, de fato, essa doença passasse, ou então para que ela morresse. E ela aguardava por esse tempo. Alguém completamente improvável diante da sociedade, alguém que todos olhavam e falavam assim: esse não vai dar em nada, esse aí não tem jeito, esse daí não tem como, esse daí já era, esse daí esquece, esse aí deixa para lá. Quantos aqui já ouviram isso? Ou talvez você não é uma pessoa que ouviu isso durante toda a sua vida, ou talvez você era uma pessoa, um improvável que ninguém acreditava. E nós vemos claramente um ato de fé deste homem aqui, um ato que ele se aproximou. O diabo, ele tenta jogar mentiras sobre a nossa mente, sobre nós, tentando colocar empecilhos para que nós nos acheguemos até Cristo. O diabo tenta jogar coisas em nossa mente para que venhamos nos achar como um leproso, que devemos ficar distantes, que devemos ficar afastados. Apesar de todas essas coisas, de todas essas falhas, ainda assim ele tenta sobre as nossas vidas de várias outras formas, mas o problema do pecado e ele apontar, julgar o pecado, ainda assim é um dos maiores motivos para que as pessoas se afastem de Cristo. E é curioso, porque o diabo joga a mentira de que quando nós pecamos, quando nós falhamos, nós devemos nos afastar de Jesus. Nós vamos ver isso na criação do mundo. Adão e Eva, quando foram criados, ao pecar, eles se afastaram de Deus, eles buscaram se esconder de Deus. Não é assim que nós vemos lá na palavra de Deus? Amém? Vocês estão comigo? Amém? Nós vemos isso na palavra, eles se afastando, eles se escondendo. E durante todo o momento da humanidade nós vamos ver. E quantos de nós aqui, quando falhamos, quando erramos, nós temos imediatamente um desejo, talvez, de dar um passo atrás, de se esconder de Deus, mesmo nós sabemos que não existe como nós nos escondermos dele. Mas Jesus nessa noite nos chama para aproximar de Jesus como nós estamos, porque Ele nos limpará, Ele trará ou vai tirar a doença de nós e nos colocar limpo novamente para estarmos próximos das pessoas. O Senhor nos chama para aproximar-se diante dEle, para estar próximo dEle. O Senhor nos chama para nos aproximarmos, mesmo independente de como nós estamos, independente daquilo que nós fizemos, mas é chegado o momento que Jesus nos convida para estar perto dEle, para nos aproximar dEle. Ah, mas eu tenho isso, eu tenho esse problema, eu tenho essa falha. Jesus nos diz que Ele é a verdade, a vida, é aquele que nos salvará, é aquele que já nos salvou, é aquele que já nos libertou, é aquele que já nos limpou, para que possamos estar em relacionamento com Ele. Jesus nos chama para viver uma nova vida, independente do quanto o nosso passado esteja estragado. Amém? Vocês estão aqui comigo? A verdade é que Deus já está disponível para cada um de nós. Para cada um de nós, Deus está disponível. Deus está de braços abertos, esperando para que nós possamos dar um primeiro passo. Jesus, ele não estava a caminho desse leproso. Jesus, ele não estava indo de encontro. Olha, hoje eu estou indo lá me encontrar com este leproso. Jesus estava passando, depois de descer do monte, a qual ele trouxe os maiores ensinamentos que nós podemos ver na palavra de Deus. Ele está passando e aí
esse leproso vai de encontro a ele. Esse leproso tomado de fé que Jesus Cristo poderia mudar a sua história. E é isso que Jesus diz para nós essa noite. Ele pode mudar a nossa história, independente do nosso passado. Jesus pode mudar a nossa história, pode mudar a nossa vida, independente do nosso passado. Basta a gente ter um passo de fé e entender que Ele pode tudo em nossas vidas. O Senhor, Ele está passando diariamente. Ele está passando todos os dias, Ele está passando todos os dias. E Ele está em busca daqueles que vão de encontro a Ele em um passo de fé, acreditando que Ele pode transformar as nossas vidas. Paulo, um dos homens mais íntegros, inclusive ele vai dizer isso em Filipenses, capítulo 3, versículo 7 e 9, diz: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e a considero como lixo. Ele está falando isso referente à vida irrevogável que ele tinha, uma vida inquestionável diante da lei, uma vida que ninguém poderia acusar ou falar nada contrário. Ele considera tudo isso agora como lixo, porque ele se encontrou a Cristo e entendeu que nada vale a não ser a fé em nele que nos salvou e nos libertou. De nada vale mais agora o nosso passo, o passo de fé em Cristo Jesus. Isso é o mais importante em nossas vidas. De nada mais vale agora o nosso passado, seja ele bom demais ou ruim demais. Jesus Cristo é aquele capaz de fazer as coisas novas para as nossas vidas. Ele é aquele que tem uma nova vida e Ele nos chama para aproximar dEle, para estar próximo dEle. O merecimento de Cristo não tem a ver. É surreal imaginar você estar próximo do Senhor, do Deus Criador dos céus e da terra. Eu não sei se vocês têm essa mesma dimensão ou entendem esse tamanho de quem Deus é. Mas tudo que nós temos, tudo que nós vemos, tudo que nós já ouvimos, foi o Deus quem criou. É um Deus todo-poderoso, um Deus que criou tudo, Deus que tem poder para fazer todas as coisas. Esse é um Deus grandioso, que nunca perdeu batalhas, aquele que não tem início e também não tem fim. É um Deus que não tem nem mesmo muitas explicações do tamanho que Ele é. E é esse mesmo Deus que se coloca disponível para cada um de nós, para transformar as nossas vidas. Esse Deus todo-poderoso é aquele que se coloca à disposição. E não é porque nós somos irrepreensíveis diante da lei que nos torna mais merecedores de receber a salvação, de receber as bênçãos de Deus, de receber um relacionamento de Deus. Mas é porque Cristo se tornou o relacionamento. Ele se tornou para nós aquilo que era necessário para que nós pudéssemos nos encontrar com Deus, que seria o cumprimento de todas as leis. Jesus Cristo se tornou de uma vez por todas aquele que era necessário para que nós pudéssemos ter relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. E agora esse Deus Todo-Poderoso, não só um relacionamento, mas Ele vem habitar dentro de nós, Ele vem morar dentro de nós. Deus, Ele não só chama para que você se aproxime, mas Ele faz um convite para que Ele more no seu coração. Quantos estão comigo? O segundo aprendizado é que Deus tem o desejo de nos abençoar. É uma particularidade de Deus, uma das características de Deus, da cultura de Deus, é abençoar as pessoas. Desde o início nós somos abençoados. Desde o início nós recebemos coisas. Desde o início foi dado para a gente uma vida maravilhosa. No jardim do Éden foi dado a eles, Adão e Eva, foi dado a eles um jardim maravilhoso que eles não precisavam de nada. Não precisava de absolutamente de nada, a não ser dar nome aos animais. Olha que maravilhoso isso. Imagina, você só simplesmente ter que dar nome às coisas. Para mim é muito difícil, porque eu sou muito ruim com nome, em dar nomes, e eu tenho dificuldade em relação a isso. Mas, em compensação a toda a responsabilidade que nós carregamos, toda a dificuldade da vida, todos os problemas, é mais fácil carregarmos a nossa vida com as dificuldades ou dar nome aos animais? O que é? Dar nome aos animais.
E mesmo quando Adão e Eva estraga tudo, porque eles pecaram, Deus ainda assim continua nos abençoando. E Ele nos abençoou lá atrás, naquele momento. Gênesis capítulo 3, Deus vai dar agora para eles a punição por eles serem pecado. Mas diante dessa punição, Deus também dá uma promessa, que de Eva, da descendência deles, sairiam aquele que iria nos salvar, aquele que iria nos encontrar. Nós fomos abençoados, mesmo no momento que nós falhamos e pecamos lá atrás. Jesus Cristo, Ele é aquele que tem o desejo de nos abençoar. Ele tem um desejo de nos entregar bênçãos. E a maior bênção que Ele já nos entregou, e o que prova também esse desejo de Deus, é Jesus Cristo por nós. Cristo pregado na cruz do madeiro é o maior exemplo, ou a maior justificativa que Deus tem um desejo de nos abençoar, porque Ele entregou tudo que Ele tinha, que era o seu Filho. O Filho, Deus Todo-Poderoso, que participou da criação, o verbo que estava na criação do mundo, de todas as coisas. Deus entregou Ele por nós, por amor a nós. Deus tem o desejo de nos abençoar, e a prova disso é a bênção ao próprio Cristo pregado na cruz, para que pudéssemos ser abençoados pelo próprio Deus. Jesus Cristo é a prova viva que Deus tem o desejo de abençoar a cada um de nós. Em muitos momentos nós queremos receber a bênção de Deus conforme achamos ser o melhor. Em muitos momentos nós achamos que precisamos da bênção do jeito que nós queremos. Em muitos momentos nós queremos do jeito nosso, da nossa forma. Em muitos momentos, no meio das coisas que nós vivemos, da vida, das dificuldades, nós queremos a resolução do problema do nosso jeito. Mas Deus, na maioria das vezes, Ele tem a sua particularidade, Ele tem o seu jeito de fazer. Alguns momentos não era o que esperávamos de uma forma negativa. Em outros momentos é de uma forma além daquilo que nós esperamos. Mas fato é que o Senhor, Ele está com todos aqueles que perseveram, aqueles que permanecem naquilo que Deus confia a nós. Deus, Ele cuida daqueles que permanecem nele, daqueles que estão com Ele. Versículo 2 que nós lemos de Mateus capítulo 8 diz que: eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. O leproso, ele não fez uma pergunta. Não foi uma pergunta dele para com Jesus, foi uma afirmação. Ele afirmou: Senhor, se quiser, você pode me curar. Ele não fez uma pergunta: Senhor, se quiser, o Senhor pode me curar? Foi uma afirmação: Senhor, se quiser, o Senhor pode me curar. O leproso, ele deu um passo de fé na sua própria fala, porque ele não pediu para que Jesus curasse ele. Ele não pediu para que Jesus manifestasse a cura sobre ele. Ele simplesmente afirmou: Senhor, se você quiser, você pode me curar. Ele afirmou o que Jesus pode fazer. E Jesus, em contrapartida, imediatamente responde para ele. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele. Olha que absurdo. Ninguém podia encostar em algum leproso. Ninguém podia encostar em uma pessoa como este homem. Ninguém podia nem mesmo estar perto. Mas Jesus estende as mãos, coloque sobre ele e diz: quero, sim, fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo da sua lepra. A cura do leproso parte da fé que ele teve. Em primeiro, afirmando aquilo que Jesus poderia fazer, não perguntando se Jesus poderia fazer, nem mesmo pedindo Jesus para poder fazer. Ele afirmou o que Jesus poderia fazer. Primeiro, ele tem a certeza de quem é Jesus, porque ele chama Jesus de Senhor. Ele reconhece o senhorio de Jesus sobre a vida dele. Primeiro ponto. O segundo ponto é que
ele não pede nada. Ele simplesmente não pede nada a Jesus. Mas ele afirma: se quiser, o Senhor pode me curar. O nosso problema, muitas das vezes, para receber as bênçãos de Deus, é que nós questionamos Deus no meio do problema. Jesus, por que isso? Por que comigo? Por que na minha vida? Por que está acontecendo isso? Aí depois nós perguntamos: Jesus, o Senhor pode fazer alguma coisa? Ou então nós pedimos: Jesus, faz isso para mim, por favor. Jesus, eu preciso de algo, eu preciso daquilo. E não existe problema em pedir aqui, meus amados. Eu estou falando contra isso. Mas eu estou falando de você dar um passo de fé ainda maior do que pedir. É afirmar aquilo que Jesus pode fazer na sua vida. Senhor, se quiseres, o Senhor pode mudar a história da minha vida. Senhor, se quiseres, o Senhor pode transformar a história da minha família. Senhor, se quiseres, o Senhor pode abrir as portas profissionais sobre a minha vida. Senhor, se quiseres, o Senhor pode me curar da doença que eu carrego há tantos anos. E Jesus, como ato de fé, ou pela resposta do ato de fé desse leproso, Jesus estende as mãos e diz: quero, sim, fique limpo. O desejo de Deus é nos abençoar. Mas para isso é necessário que a gente dê um passo de fé, que a gente peça com fé ao Senhor. Tiago vai nos ensinar sobre o pedido. E ele fala: olha, primeiro que a sabedoria é algo que está disponível para todo mundo de graça. Aquele que pedir vai receber sabedoria. Mas ele continua o texto dizendo o seguinte: olha, mas se você for pedir, peça com fé. Porque se você não pedir com fé, de nada vale o seu pedido. O Senhor chama a todos nós a falar com o Senhor, a afirmar o que o Senhor pode fazer, entendendo que Ele pode fazer todas as coisas, e Ele conhece o ato que nós temos, a fé que nós temos. Se nós temos fé verdadeiramente, Ele estenderá as mãos e vai dizer para nós: sim, eu quero, seja abençoado, receba a bênção do Senhor. Mas tudo isso parte de um ato de fé. Salmos vai dizer que perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que invocam em verdade. Perto Ele está daqueles que o chamam de verdade. O Senhor está interessado daqueles que são os de verdade. Sabe aquele amigo seu que você fala assim: esse aqui é de verdade? Jesus está interessado naqueles que são amigos dele de verdade, aqueles que chamam Ele de verdade, aqueles que chamam Ele sabendo quem Ele é de fato, daquilo que Ele pode fazer, acreditando verdadeiramente que Ele é a solução para tudo aquilo que nós precisamos. Jesus é para nós o Salvador, aquele que nos resgatou, aquele que nos livrou, mas também é aquele que nos dá uma nova vida, uma nova história, uma oportunidade de começar de novo, de recomeçar nos caminhos, nos ensinamentos do Senhor. E quando nós damos um passo de fé em direção até Deus, Ele olha se nós estamos dando um passo de verdade, Ele olha se a nossa fé é verdadeira, Ele olha se a nossa fé condiz com aquilo que nós estamos fazendo. Mais do que receber as bênçãos do Senhor, é viver diariamente nele, no Senhor. Porque aqueles que desfrutam das bênçãos do Senhor, normalmente são aqueles que estão no Senhor. Ou talvez são aqueles que de fato acreditaram verdadeiramente quem o Senhor é sobre as nossas vidas. A nossa vontade de receber algo do Senhor não chega nem perto da vontade de Deus em nos abençoar. A sua vontade de receber algo de Deus não chega perto da vontade que Deus tem de te abençoar. A vontade que você tem para que Deus te entregue alguma coisa não chega perto da vontade que Deus tem de te entregar alguma coisa. E o maior ato de entrega da humanidade, ou que a humanidade poderia ter visto, foi Jesus Cristo sendo entregue por nós. E Jesus Cristo é suficiente para todas as coisas em nossas vidas.
Jesus Cristo fala isso para nós hoje. Se quiser, você pode ser curado, mas é necessário que você dê um passo de fé. É necessário que você se achegue até Ele, para que você tenha um encontro verdadeiro com Ele, a ponto dele transformar a sua história e a sua vida. Aqui nós temos diversas histórias, temos diversos contextos, diversas experiências de vida. E se eu deixasse com cada um falasse alguma coisa aqui, nós veríamos o quanto Deus tem feito no nosso meio e quanto Deus tem transformado as nossas vidas. Mas um dia foi necessário, principalmente para os grandes homens que nós admiramos, eles darem um passo de fé ao Senhor, acreditando que no Senhor nós podemos tudo e nele nós já somos mais que vencedores. Você crê nisso? Fique de pé, eu quero orar por você. Nós já estamos finalizando. A primeira coisa que nós podemos levar desse aprendizado hoje é que eu posso me aproximar de Jesus. Jesus, Ele está passando, e aqueles que se aproximarem até Ele, Ele se aproximará até aqueles que se aproximaram. Aqueles que se achegarem até Cristo, Cristo se achegará até Ele. Jesus está passando, Ele nos convida a nos aproximar de Jesus. Não importa aquilo que você viveu, não importa aquilo que você tem passado, não importa o que você tem vivido, o Senhor te chama nessa noite para aproximar do Senhor, para estar próximo dEle e viver coisas extraordinárias. Começar a viver um tempo novo, uma nova história, um tempo limpo, a qual Ele é o Senhor, a qual Ele é o provedor, a qual Ele pode todas as coisas. O Senhor está passando e Ele nos convida nessa noite a nos aproximar dEle. O segundo aprendizado que nós podemos ter nessa noite é que Deus tem um desejo de nos abençoar. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 5, versículos 6 e 7, diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Quando você ainda era pecador, quando você ainda era falho, Jesus Cristo morreu por você na cruz do Calvário. Foi por você, em amor a você, mesmo com seus erros, mesmo com as suas falhas. O Senhor Jesus Cristo morreu em amor a todos nós. Dificilmente alguém morreria por um injusto. Embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu nome. Você é justificado pelo sangue de Cristo Jesus. Você é justificado por aquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Sabe o que significa justificar? Tem um exemplo que eu gosto bastante, que principalmente aquelas pessoas que são um pouco mais, tem 25 mais, vai se lembrar do tempo que a gente ia na padaria pedir alguma coisa, principalmente para os nossos pais. A gente chegava lá e falava assim: meu pai pediu para eu vir cá pegar tal coisa. Aí chegava lá, a mulher do caixa anotava o pedido, e aí no final do mês fechava a conta, o pai, a mãe passava lá e pagava. Era ou não era assim? Quem lembra disso? E aí, a justificação é como se existisse toda uma folha preenchida de coisas que nós pegamos ao longo do mês inteiro. E agora é como se nós chegássemos lá e está escrito assim: está pago, tetelestai. Foi o que Cristo bravejou na cruz do Calvário. Tetelestai, está pago, está consumado. A nossa dívida, a minha dívida, a dívida do seu pecado, a dívida do seu erro, a dívida da sua falha está paga em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Você é justificado através do ato de fé em Cristo Jesus. E o texto continua: seremos por Ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Você foi reconciliado e você é salvo por Jesus Cristo. Jesus Cristo é suficiente para a sua salvação.
E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Infelizmente, muitos de nós achamos que a recompensa de Deus iremos receber só quando nós morrermos, e aí vamos receber o que chamamos de galardão. Achamos que só lá que nós receberemos as bênçãos do Senhor, enquanto na verdade o Senhor nos chama para agora, para desfrutar da herança, das bênçãos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada pode nos separar. E se nós estamos em Deus, nós somos mais que vencedores. Nós já possuímos tudo aquilo que nós precisamos, porque Jesus Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. A vitória é garantida porque Jesus Cristo pagou o preço por nós. A salvação está em Cristo Jesus e nós temos que ter a fé em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores. Quem crê nisso, diga amém. Gostaria de convidar você a fechar seus olhos. Talvez você é uma pessoa que precisa se aproximar de Jesus. Talvez você é uma pessoa que precisa dizer nessa noite: Jesus, eu estava longe, eu estava vivendo como um leproso, mas eu quero me aproximar. Jesus, olha, eu estou manchado, eu estou sujo, eu estou completamente repreensível, mas nessa noite eu quero me tornar próximo ou estar próximo do Senhor. Comece a dizer isso ao Senhor nessa noite. Comece a adorar Ele, comece a dizer sobre isso. Dê um passo de fé. Jesus está passando e Ele nos chama a dar um passo em direção até Ele.